Boa noite a todos. Sessão ordinária de 26 de abril de 2026. Estão presentes na sessão ordinária os senhores vereadores Elvis Pereira, Jaqueline Soraya Rivas, José Freire dos Santos, José Rodrigues de Oliveira Rezende, Oscar Lopes Arqueira Filho, Renato Siqueira Pires, Tony Gerson Rodrigues Soares e o Everton da Meia Trindade. Havendo quórum para deliberar, eu declaro aberta a 27ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de São Felipe, já-se hoje, dia 26 de abril de 2026. E sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Determina o secretário a leitura do versículo bíblico. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Está autorizada a inscrição para registro da tribuna sobre o assunto de escolha. Determinar o secretário a leitura da ata número 030/2026 da 26ª sessão ordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de São Felipe, realizada no dia 12 de maio de 2026. Requer a dispensa da leitura da ata número 030/2026 de 12 de maio de 2026. Defiro. A ata está aberta para retificações. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, se levantar. Aprovado por 8 votos. Determinar o secretário a leitura do papel de expedientes para conhecimento dos seus vereadores. Prefeitura Municipal de Santo Expedito, balancete de abril de 2026. Total receita orçamentária do mês: R$ 2.307.766,11. Total despesa orçamentária do mês: R$ 2.974.989,90. Câmara Municipal de Santo Expedito, balancete de abril de 2026. Total receita orçamentária do mês: R$ 126.500. Total despesa orçamentária do mês: R$ 93.457,75. Indicação número 017/2026. O vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que sejam adotadas providências no sentido de providenciar a reforma do Centro Comunitário de Santo Expedito e a manutenção da praça no bairro Elivan Cabral. Justificativa. A presente indicação contempla duas situações que têm despertado a atenção da população, bem como dos vereadores desta Casa de Leis. A primeira se refere ao centro comunitário. Trata-se de local que poderia abrigar uma série de atividades voltadas ao interesse da população de Santo Expedito, seja para jovens, adolescentes e idosos. Servidores dos setores da área social, educação e saúde estão capacitados para desenvolver atividades lúdicas, educativas em prol da comunidade, de modo que aquele espaço é apropriado para as diversas ações públicas que o Poder Executivo tem a responsabilidade de fomentar. Assim, entende este vereador que Vossa Excelência de envidar esforços para as medidas necessárias no sentido de tornar o centro comunitário um ambiente propício para receber a população dessa cidade, que tem questionado este vereador e também os demais pares, das razões sobre as atuais condições deste equipamento deveria estar à disposição de todos. Nesta oportunidade também indico a necessidade premente de se dispensar especial atenção à praça localizada no bairro João Cabral, notadamente para melhorar a iluminação pública e realizar poda de árvores. Os moradores adjacentes têm solicitado apoio deste vereador, pois no período noturno a praça fica à mercê de terceiros que usam o local para a consumo de produtos ilícitos, reunião de pessoas estranhas no bairro, afastando o convívio das famílias que residem nas proximidades. Assim, a manutenção da referida praça é medida que atenderá a interesse público, especialmente da comunidade local. Por todo exposto, requer sejam adotadas providências indicadas, tendo em vista o interesse público que se reveste a indicação à hora apresentada. Câmara Municipal de Santo Expedito, 22 de maio de 2026. Oscar Lopes Cerqueira Filho, vereador autor. Indicação número 018/2026. Regionalização das licitações de medicamentos e insumos da saúde, priorizando empresas da região. O vereador Renato Siqueira Pires indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, junto ao setor competente, que sejam adotadas medidas para a regionalização das licitações de medicamentos e insumos da saúde,
priorizando empresas da região, observados os princípios da legalidade, economicidade e competitividade previstos na legislação vigente. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo garantir maior eficiência e segurança no fornecimento de medicamentos à população. Atualmente é recorrente a participação de empresas sediadas em municípios distantes e até outros estados nos processos licitatórios para aquisição de medicamentos. Em diversos casos, essas empresas acabam vencendo os certames com preços reduzidos, porém posteriormente enfrentam dificuldades logísticas ou simplesmente deixam de cumprir os prazos de entrega, ocasionando falta de medicamento na rede pública de saúde. A regionalização das contratações dentro dos limites permitidos pela legislação pode contribuir para maior agilidade na entrega dos medicamentos, redução de problemas logísticos, melhor fiscalização e acompanhamento contratual, diminuição de desabastecimento nas unidades de saúde, fortalecimento da economia regional. Destaca-se que a medida deve respeitar os critérios da nova lei de licitações, buscando mecanismos legais que valorizem a eficiência do fornecimento e a capacidade operacional das empresas participantes. Câmara Municipal de São Expedito, 25 de maio de 2026. Renato Esquerda, vereador autor. Ofício número 065/2026. A Câmara Municipal de São Expedito, ao senhor presidente, assunto requerimento de informação número 07/2026. Por meio deste, encaminhamos a resposta do departamento competente referente ao requerimento em epígrafe. Sem mais para o momento, atenciosamente, Anderson José Médio, prefeito municipal. Ofício número 12/3/2026, Santos Expedito, 2 de março de 2026, ao gabinete da presidência da Câmara Municipal Santos Expedito de São Paulo. Assunto: resposta ao requerimento, Lei Municipal 1839/2025. Senhor presidente, senhores vereadores, em atenção ao requerimento apresentado por esta Casa Legislativa, que solicita informações acerca do cumprimento da Lei Municipal número 1839, de 6 de outubro de 2025, de autoria do vereador Tony Jefferson Nigre Soares, que dispõe sobre prioridade para empresas locais e licitações municipais, o Departamento de Compras, Licitações e Contratos apresenta os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, cumpre destacar que todos os procedimentos licitatórios promovidos pelo município são conduzidos em observância da legislação aplicável às contratações públicas, especialmente a Lei nº 14.133/2021 e a Lei Complementar nº 123/2006, que estabelece tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas. No tocante à Lei Municipal número 1839/2025, verifica-se que o referido diploma legal institui margem de preferência para microempresas e empresas de pequeno porte, sediadas no município, em licitações de bens e materiais disponíveis no comércio local, observando-se expressamente as disposições constantes no artigo 42 a 49 da Lei Complementar número 123/2006. Nesse sentido, importa esclarecer que os procedimentos licitatórios realizados por essa municipalidade aplicam regularmente os mecanismos de tratamento diferenciado previstos na legislação federal, especialmente o critério de empate FIT, que possibilita às empresas, microempresas e empresas de pequeno porte apresentarem proposta final para a cobertura do menor preço, a possibilidade de licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte, quando presentes os requisitos legais, a aplicação dos demais instrumentos de incentivo previstos na legislação vigente. Dessa forma, no âmbito das contratações públicas do município, as licitações têm sido conduzidas em conformidade com o tratamento favorecido previsto pela Lei Complementar nº 123/2006, garantindo-se às microempresas e empresas de pequeno porte a participação em condições diferenciadas no termo da legislação. Cumpre registrar ainda que a aplicação das normas municipais ocorre sempre em consonância com a legislação federal, que rege as licitações públicas, bem como os princípios da legalidade, isonomia, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa para a administração, que norteia os procedimentos licitatórios. Quanto aos procedimentos licitatórios realizados após a publicação da referida lei municipal, esclarece que estes encontram-se devidamente instruídos e arquivados no setor competente, estão disponíveis para consulta, garantindo-se transparência e o controle dos atos administrativos praticados. Diante do exposto, informa-se que as licitações realizadas no município observam o tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte previsto na legislação vigente, especialmente o disposto nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar número 123/2006, bem como os princípios que regem a administração pública.
Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários, renovando voz de estima e consideração. Atenciosamente, João Rodolfo da Silva Ventura, diretor do Departamento de Contas, Estações e Contratos. Ofício número 064/2026, da Câmara Municipal de Santos Expedito ao presidente. Assunto: requerimento de informação número 12 de 2025. Informamos por meio deste que a administração municipal já destinou o referido imóvel para uso funcional como sede do CRAS. Foram realizadas as devidas higienização e as reformas necessárias a fim de adequar o imóvel para receber o referido departamento. No momento, o processo encontra-se em fase final, aguardando os prazos licitatórios para a conclusão das adequações e posterior instalação do departamento. Sem mais para o momento, atenciosamente, Anderson José Bete, prefeito municipal. Ofício número 065/2026, a Câmara Municipal de Santos Expedito ao presidente. Assunto: requerimento de informação número 009/2026. O caso é epígrafe, somente se faz porque houve falta de escrúpulos de quem fez a denúncia, pois, como segue anexo, fotos comprovando que foi feito o mesmo trabalho em pelo menos 6 locais diferentes. Dentre estes locais existem propriedades de vereador, ex-vereador da própria oposição. Como era de esperar, essa parte não foi exposta. O fato é que o município recebeu da União caminhão e maquinários para ajudar na execução de melhoramento das estradas rurais. A negligência em relação à utilização desses equipamentos pode acarretar no recolhimento dos mesmos por parte da União. Essa manutenção é periódica e necessária para que melhore não somente a vida do produtor rural, mas para quem precisa utilizar a via. Os carregadores rurais constituem vias essenciais para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar, deslocamento de trabalhadores e acesso de moradores às comunidades do interior. Atualmente, diversos trechos encontram-se em condições precárias, com erosões, buracos, dificuldades de trafegabilidade, especialmente em períodos chuvosos, o que compromete a segurança e gera prejuízo à economia local. A melhoria dessas vias contribuirá diretamente para garantir o escoamento adequado da produção agropecuária, reduzir o custo de transporte para os produtores rurais, assegurar maior segurança no transporte escolar, facilitar o acesso a serviços públicos essenciais como saúde e assistência social, promover o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais. Ressalta-se que a atividade agrícola é uma das principais bases econômicas do município, sendo dever do poder público assegurar infraestrutura adequada para o seu pleno desenvolvimento. Dentro dos que utilizam essas vias, o próprio município é beneficiado, já que disponibiliza vários veículos para atendimento na área rural, além do transporte escolar, agente comunitário de saúde, agente de endemias, atendimento técnico rural, veterinário e agrônomo, serviço de ambulância e outros serviços que não são diários. Cabe ressaltar que melhorar o cotidiano do município é obrigação do ente público. Nada mais justo que o produtor rural, que muitas vezes não faz gozo de ter asfalto, água encanada e outras benesses, que os residentes na área urbana. Ao menos ter uma estrada rural decente, tanto para a locomoção diária como para levar os insumos para sua propriedade, como para escoar sua produção. O município possui uma malha viária de estradas rurais de cerca de 60 quilômetros, mais da metade é beneficiada do programa estadual do Melhor Caminho. Nesse convênio, o governo municipal entra com a contrapartida de fazer a manutenção das vias. E seguindo essa premissa de valorizar recursos públicos, além da manutenção, o Executivo Municipal ampliou fazendo melhorias em vias que são chamadas popularmente de carreador. E essa via beneficia a locomoção, saída e entrada de propriedades. Isto posto, é comum que a população acionar o Departamento de Obras requisitando os maquinários para ajudar a rebocar veículos pesados. A grande maioria desses acionamentos são na zona rural, onde veículos pesados fazem transporte de produtos agrícolas que na maioria são perecíveis, leite e animais vivos, necessitam de intervenção quase que imediata. A fim de mitigar essa demanda, está sendo feita a melhoria deste tipo de via. O servidor do município fiscal do serviço faz a avaliação e a melhor logística para a execução. Referente ao caso denunciado ao Sr. Piau sobre o atual do vice-prefeito, também é cidadão do município, fez o recolhimento das taxas referentes à hora máquina e caminhões de terra. E como a própria denúncia deixa evidente, o terreno é íngreme e na época de chuvas fica intransitável, demandando a ida de maquinário constantemente para a manutenção. Cabe informar que esse senhor tem dificuldade de locomoção tanto em um dos membros inferiores devido a um acidente, quanto mais jovens, como ainda tem a visão monocular dificultando o seu dia a dia.
Por ser um município de pequeno porte, é bem comum a administração servir os cidadãos e ter vínculo sanguíneo, afetivo e até mesmo contratual, quem seja a desconfiança de estar beneficiando o cidadão por esse elo e não pelo dever de servir público. Como já tratado anteriormente, neste feito foi um tipo de melhoria em outras vias que servem inclusive vereadores da atual legislatura, como de anteriores. Nada mais lógico se tivesse o dolo de beneficiar, seria feito somente para pessoas do grupo político da atual gestão. Diante da relevância dos fatos apresentados, encaminho o presente expediente, análise e adoção das medidas legais pertinentes. Sem mais para o momento, Anderson José Bete, prefeito municipal. Ofício número 051/2026. Ao excelentíssimo senhor Elvis Sequeira Ida, presidente da Câmara Municipal. Assunto: resposta ao requerimento número 013/2026. Enquadramento na Lei Federal número 15.250/2025. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 13/2026, encaminhado por esta Casa de Leis, que versa sobre o enquadramento dos condutores de ambulância conforme a lei federal, vimos por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Informamos que o município de São Expedito já se encontra regular quanto ao enquadramento dos motoristas que exercem a função de condutores de ambulância, atendendo às disposições estabelecidas pela legislação federal vigente. Destacamos que os servidores que desempenham a função estão devidamente enquadrados conforme as atribuições específicas do cargo. Está sendo assegurado o pagamento do adicional de insalubridade em conformidade com a natureza das atividades exercidas. O município promove a devida capacitação dos profissionais para o exercício da função, atendendo aos requisitos legais aplicáveis. Dessa forma, entende-se que as medidas necessárias ao cumprimento da referida legislação já foram adotadas, garantindo tanto a regularidade administrativa quanto a valorização dos profissionais envolvidos. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que fizerem necessários. Sem mais para o momento, renovamos os votos de elevada estima e consideração. Anderson José Bete, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, São Expedito, assunto: resposta ao requerimento referente ao cumprimento da Lei Municipal número 1843/2025, Lei da Ficha Limpa Municipal. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 005/2026, que solicita informações acerca do cumprimento da legislação municipal número 1843/2025, conhecido como a Lei da Ficha Limpa Municipal, o Poder Executivo Municipal vem respeitosamente informar que a Administração Pública Municipal já observa e cumpre integralmente os princípios e requisitos previstos na referida legislação. Esclarece que anteriormente, mesmo à vigência da lei municipal, a administração já adotava critérios de nomeação e permanência em cargos públicos com fundamento na legislação federal aplicável, especialmente na Lei Complementar Federal 135/2010, Lei da Ficha Limpa, bem como nos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, pessoalidade, probidade administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ressalta-se ainda que a legislação municipal possui caráter complementar e reforça práticas administrativas já implementadas pelo município, especialmente quanto à análise de idoneidade moral e a ausência de impedimentos legais para a ocupação dos cargos comissionados, funções de confiança e agentes políticos. Dessa forma, informa que o município mantém procedimentos administrativos necessários para verificação das condições legais dos nomeados, garantindo o cumprimento da legislação vigente e a observância dos princípios que regem a administração pública. Sem mais para o momento, renovamos por de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Anderson José Bete, prefeito municipal. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Expedito, assunto: resposta de requerimento do Executivo ao Legislativo. Senhor presidente, por meio deste, solicitar a gentileza informar se existem requerimentos referentes ao exercício 2026 oriundos dessa Igreja Câmara Municipal que ainda não tenham sido devidamente respondidos. Sem mais para o momento, renovamos protege de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Anderson José Bete, prefeito municipal. Ofício número 063/2026, a Câmara Municipal de São Expedito. Ao presidente, assunto: requerimento de informação número 10/2025. Temos por meio deste informar que a administração municipal já havia enviado resposta tanto para a Câmara Municipal como também para o Ministério Público, conforme documentos que seguem em anexo. Sem mais para o momento, Anderson José Bete, prefeito municipal.
Ofício número 68/2005, resposta ao requerimento 10/2025. Parecer do senhor vereador Adolfo Palestrix. Em atenção ao requerimento de informação número 010/2025, no qual Vossa Excelência solicita informações referentes à lei complementar número 3/2025, informamos que ainda não temos nada definido no tocante à fiscalização, setor da administração responsável, bem como servidores e atribuições designadas para esse trabalho, tendo em vista que o Executivo, como é disso, não dispõe de gratificação de função para designação de função, pois o projeto de lei que permite tal adicional ao salário do servidor fora desaprovado em votação pela Câmara Municipal, colocando disposições para qualquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Anderson José Bete, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 004/2026 dispõe sobre institui o programa PET comunitário no município de Santo Expedito e dá outras providências. O prefeito do município de Santo Expedito, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Santo Expedito o programa PET comunitário, com a finalidade de garantir proteção, bem-estar e manejo adequado de cães e gatos em situação de abandono que sejam cuidados por moradores da comunidade. Artigo 2º. Para os fins dessa lei, considera-se PET comunitário o animal que, embora não possua tutor definido, estabelece vínculo com a comunidade local, sendo alimentado, cuidado e protegido por moradores, comerciantes ou voluntários. Artigo 3º. Fica autorizada a instalação de casinhas, comedouros e bebedouros em espaços públicos e privados, destinados ao abrigo e alimentação de pets comunitários. Artigo 4º. A instalação dos equipamentos deverá observar: primeiro, não obstruir a circulação; segundo, respeitar normas sanitárias; terceiro, conter identificação com o telefone do responsável; quarto, estar em local seguro. Artigo 5º. Os cuidados com os pets comunitários poderão ser realizados por moradores, comerciantes, protetores dependentes, organizações da sociedade civil, associações e institutos de proteção animal. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá apoiar campanhas, incentivar a castração e vacinação, firmar parcerias e promover ações educativas. Artigo 7º. O Poder Executivo poderá implementar a política de captura, esterilização e devolução no âmbito do programa PET comunitário, consistente na captura humanitária de cães e gatos em situação de abandono, sua esterilização, vacinação e posterior devolução ao local de origem. Parágrafo 1º. A execução da sede deverá observar práticas éticas, manejo humanitário e acompanhamento por profissionais habilitados. Parágrafo 2º. Os animais submetidos ao procedimento poderão ser identificados por meio de marcação visível ou microchipagem, conforme regulamentação. Parágrafo 3º. A política de sede tem como objetivos: primeiro, o controle populacional de cães e gatos de forma humanitária; segundo, a redução de zoonoses e riscos à saúde pública; terceiro, a diminuição do abandono e da superpopulação animal; quarto, a promoção do bem-estar dos animais comunitários. Parágrafo 4º. O Poder Executivo poderá firmar parcerias com clínicas veterinárias, universidades, organizações da sociedade civil e protetores independentes para a execução das ações previstas neste artigo. Artigo 8º. Os abrigos poderão ser removidos caso estejam abandonados, ofereçam risco sanitário ou estejam em desacordo com esta lei. Artigo 9º. Os animais não poderão apresentar comportamento agressivo que coloque em risco a população. Artigo 10º. Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Santo Expedito, 24 de maio de 2026. Tony Jefferson Henrique Soares, vereador autor. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo promover o bem-estar animal e reconhecer a prática do cuidado coletivo de animais abandonados. A criação do programa PET comunitário permitirá reduzir o abandono, incentivar a responsabilidade social, melhorar as condições sanitárias e fortalecer políticas públicas de proteção animal no município de Santo Expedito. Ademais, o projeto incorpora a política de captura, esterilização e devolução, amplamente reconhecida como método eficaz, ético e sustentável de controle populacional de animais em situação de abandono. Tal medida contribui diretamente para a redução de zoonose, prevenção de maus-tratos, diminuição da superpopulação e promoção do equilíbrio entre bem-estar animal e saúde pública, alinhando o município às melhores práticas de gestão humanitária de fauna urbana. Registre-se por oportuno que se trata de medida que tem relação direta com a saúde pública e ao vir mitigar um problema que vem causando preocupação na população expeditense. Por fim, o presente projeto de lei não impõe obrigações de natureza financeira ao erário, de modo que não há que se fazer qualquer ilegalidade que
então normatiza a matéria de competência exclusiva do Executivo, pois versa sobre tema cuja atribuição é concorrente com o Legislativo. Por isto, pede-se a produzir os pares para aprovação do presente projeto de lei. Santo Expedito, 24 de maio de 2016, por Jefferson Nigri Soares, vereador autor. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade de instituir a política municipal de valorização do turismo cultural, histórico e identidade do município de Santo Expedito, reconhecendo sua vocação natural para o desenvolvimento turístico e a importância de fortalecer sua identidade perante a população e visitantes. O município de Santo Expedito carrega em sua própria denominação um elemento de forte relevância cultural e histórica, sendo amplamente reconhecido em diversas regiões do país e também no exterior, especialmente pelo turismo religioso, atraindo visitantes inclusive de outros países. Tal característica, longe de representar privilégio a qualquer crença específica, constitui parte de formação simbólica, social e cultural da cidade. A proposta apresentada respeita integralmente os princípios estabelecidos na Constituição Federal, especialmente no que se refere à laicidade do Estado e à liberdade religiosa, não promovendo qualquer posição de fé, mas sim reconhecendo elementos culturais que fazem parte da identidade local. É importante destacar que o projeto também assegura o respeito à diversidade religiosa e cultural, ao incentivar a realização de eventos e manifestações de diferentes tradições, promovendo inclusão, convivência harmônica e valorização plural da sociedade. Além disso, a presente iniciativa não impõe obrigação de despesas imediatas ao Poder Executivo, estando sua execução condicionada à disponibilidade orçamentária e à captação de recursos externos, como emendas parlamentares, convênios e parcerias, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob o ponto de vista econômico, o fortalecimento do turismo cultural e religioso representa uma oportunidade concreta de geração de emprego, renda e desenvolvimento local, beneficiando o comércio, os prestadores de serviços e toda a cadeia produtiva do município. Por fim, o projeto busca organizar e dar diretrizes claras para que o município possa investir de forma planejada em sua vocação turística, transformando o potencial em resultado concreto, sempre respeitando os limites legais e constitucionais. Diante do exposto, solicita-se o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente matéria. Tony Jefferson Nigri Soares, vereador autor. Projeto de Lei número 005/2026 dispõe sobre institui a política municipal de valorização do turismo cultural, histórico e identidade do município de Santo Expedito e da outras providências. Autor, vereador Tony Jefferson Nigri Soares. O prefeito do município de Santo Expedito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Senhor presidente, essa dispensa da leitura do projeto, isso todos têm cópias em mãos. O pedido do vereador Adolfo Paris Filho sobre a dispensa da leitura do projeto está em votação. Presidente, gostaria que fosse lido o projeto, que foi lida a justificativa, senão fica muito vago. Acho que não vai impedir que fosse lido o projeto. Foi lida a justificativa e fica muito vago. Porque a justificativa é lida primeiro do projeto e depois do projeto. Eu gostaria que fosse invertido, então, primeiro. Eu gostaria que tivesse feito a leitura. Não impede nada, não. Obrigado. Presidente, retira o requerimento, então. Por favor. Pelo requerimento, vota contra o requerimento. Quem for favorável para se sentar, quem for contrário, se levantar. Sete votos contrários. Concedido a aprovação do requerimento, concedido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. O prefeito do município de Santo Expedito, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a política municipal de valorização do turismo cultural, histórico e de identidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento turístico sustentável, o reconhecimento das tradições locais e a valorização dos elementos que compõem a história e a identidade do município. Artigo 2º. Para fins dessa lei, considera-se: primeiro, turismo cultural, aquele que compreende atividades relacionadas à vivência do patrimônio histórico, cultural, artístico e das tradições locais. Segundo, identidade histórica, o conjunto de elementos que caracterizam a formação social, cultural e simbólica do município. Terceiro, patrimônio cultural, bens materiais e imateriais que representem a memória e a identidade da população. Artigo 3º. São diretrizes da política municipal. Primeiro, valorização da história e da identidade do município, inclusive aquelas associadas à sua denominação,
Segundo, promoção do turismo cultural e religioso, respeitado o caráter laico do Estado. Terceiro, incentiva a realização de eventos culturais festivos e tradicionais de diferentes manifestações. Quarto, respeito à diversidade cultural e religiosa. Quinto, fortalecimento da economia local por meio do turismo. Artigo 4º. O município poderá observar as disponibilidades orçamentárias legais. Primeiro, implantar portais turísticos, monumentos, marcos simbólicos e elementos visuais representativos da identidade histórica e cultural local. Segundo, promover e apoiar eventos culturais, religiosos e tradicionais, inclusive aqueles que atraiam visitantes de outras regiões. Terceiro, fomentar ações de divulgação turística do município. Quarto, firmar parcerias com a iniciativa privada, entidades, associações e demais órgãos públicos. Artigo 5º. A execução das ações previstas nessa lei poderá contar com recursos provenientes de, primeiro, dotações orçamentárias próprias, segundo, transferências voluntárias de outros entes federativos, terceiro, emendas parlamentares, quarto, convênios, parcerias e doações de pessoas físicas ou jurídicas, quinto, outras fontes legalmente admitidas. Artigo 6º. As ações decorrentes desta lei deverão respeitar, primeiro, o princípio da laicidade do Estado nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 19, segundo, a liberdade religiosa de crença, terceiro, o interesse público e a finalidade turística e cultural das iniciativas. Artigo 7º. A implementação das medidas previstas nessa lei não implicará obrigatoriamente em criação de despesas imediatas, ficando condicionada à conveniência e oportunidade da administração pública. Artigo 8º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Santo Expedito, 24 de maio de 2026. Tony Jefferson Henrique Soares, vereador autor. Mensagem de justificativa ao projeto de lei. Projeto de lei número 008, de 25 de maio de 2026. Institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Santo Expedito, que estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, criado pela Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, bem como fixa as diretrizes para o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 008/2026. Senhor Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, incluso o projeto de lei número 008/2026, que inclui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Santo Expedito. Estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, criado pela Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006, bem como fixa as diretrizes para o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. A presente proposição tem por finalidade consolidar no âmbito do município de Santo Expedito uma política pública permanente voltada à promoção do direito humano à alimentação adequada, reconhecido como direito social fundamental pelo artigo 6º da Constituição Federal, assegurado à população o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, observadas práticas alimentares saudáveis, culturalmente adequadas e ambientalmente sustentáveis. A matéria submetida à apreciação legislativa encontra respaldo na competência constitucional dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber, nos termos do artigo 30, incisos 1º e 2º da Constituição Federal, especialmente no tocante à implementação de políticas públicas relacionadas à assistência social, saúde pública, educação alimentar, agricultura familiar e combate à insegurança alimentar. O projeto também visa promover a adesão e integração efetiva do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, instituído pela Lei Federal nº 11.346 de 2006, possibilitando ao município estruturar mecanismos permanentes de governança, planejamento, monitoramento e controle social das ações voltadas à segurança alimentar e nutricional. Neste contexto, a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, com SEA, a Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, representa importante instrumento de participação democrática, formulação de políticas públicas e articulação
intersetorial, permitindo a atuação coordenada entre os diversos órgãos municipais e a sociedade civil organizada. A iniciativa, igualmente, busca fortalecer políticas públicas já existentes no município, sobretudo aquelas relacionadas à alimentação escolar, assistência social, promoção da saúde, agricultura familiar, desenvolvimento rural sustentável, favorecendo a valorização dos produtos locais, o incentivo à produção de alimentos saudáveis e a ampliação da segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade social. Cumpre destacar ainda que a institucionalização da política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável poderá ampliar o acesso do município a programas, projetos, convênios e fontes de financiamento estaduais e federais destinados à área, permitindo maior eficiência na implementação das ações governamentais voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada. Por fim, trata-se de medida que fortalece o planejamento administrativo, a intersetorialidade das políticas públicas e o controle social, alinhando o município de Santo Expedito às diretrizes nacionais de promoção da dignidade da pessoa humana, redução das desigualdades sociais e erradicação da fome. Diante do exposto, considerando a relevância social da matéria e os benefícios institucionais decorrentes da implementação da política municipal de segurança alimentar e nutricional sustentável, submetemos o presente projeto à apreciação dessa colega da Câmara Municipal, confiando em sua aprovação. Santo Expedito, Pasta Municipal, 25 de maio de 2026, Anderson José Bete, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 008 de 25 de maio de 2026, institui a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Santo Expedito, estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAN, criado pela Lei Federal 11.346 de 20 de setembro de 2006, bem como fixa as diretrizes para o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Anderson José Bete, Prefeito Municipal de Santo Expedito, nos suas atribuições legais, apresenta o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. O poder público garantirá o direito à segurança alimentar e nutricional sustentável no município, em conformidade com o disposto nesta lei. Senhor Presidente, essa dispensa da leitura do projeto de estudos tem cópias em mão. O pedido do respeito da leitura do projeto pelo vereador Adolfo Paredes da votação. Se for favorável, por se sentar. Se for contrário, se levantar. Aprovado por 8 votos, dispensada a leitura do projeto. Requerimento número 020/2026 de autoria dos vereadores Elcer Pereira Riga, Jaqueline Sobrado Ribas, Josiane Rodrigues Oliveira Rezende, Everton de Almeida Trindade, Adolfo Paredes, Tony Gerson Vitor Soares, solicitando que seja oficiado ao senhor prefeito e responda aos requerimentos que são enviados pela planilha do referido requerimento. Determina o secretário chamar os vereadores para a discussão do requerimento número 020/2026 de autoria dos vereadores Elcer Pereira Riga, Jaqueline Sobrado Ribas, Josiane Rodrigues Oliveira Rezende, Everton de Almeida Trindade, Adolfo Paredes e Tony Gerson Vitor Soares. Com a palavra, vereador Elcer Pereira Riga. Dessa vez que assume. Senhor presidente, senhores vereadores, ao doutor Emílio da Câmara, à população presente, ao Gordini, ao Carlinhos. Muito obrigado pela presença de vocês, aos internautas, porventura que estão assistindo. Senhor presidente, o prefeito mandou umas respostas de requerimento aí, de última hora aí. Não sei porquê. Não foram buscar requerimento hoje lá na Câmara para responder dia de hoje. Por que só para responder requerimento? Tem requerimento faz um ano que está sem resposta aí. E não precisa ter pressa. Esse requerimento que respondeu aí, que sem requerimento, respondeu agora esse dia, agora ontem, hoje, não sei. Tem requerimento faz um ano sem resposta aí. Não respondeu, a não resposta do requerimento pelo Executivo dá penalidade administrativa para isso aí. E o seja chefe de gabinete, o que não sei qual o cargo dele, o Elton,
foi na Câmara hoje lá e falou que os vereadores, em vez de ficar fazendo requerimento, comprando as coisas do executivo, tem que comprar uma enxada e carpir terreno. Isso é uma vergonha, tem que cuidar de ter respeito pelos vereadores. Isso aqui é uma casa legislativa, ele tem que ter respeito por nós. Tem que não é brincadeira não. Ele tem que ter um pouquinho de caráter, um pouquinho de respeito pelos vereadores. Não é assim que ele trata os vereadores não. De lá na Câmara Municipal e falar para o funcionário da Câmara que tem que comprar enxada para o vereador carpir terreno em vez de ficar fazendo requerimento cobrando as coisas do prefeito. Ele tem que ter mais respeito. Eu acho que se tiver alguma coisa para fazer, alguma providência tomada, doutor, acho que ele tem que tomar. Porque isso aí é falta de respeito. Ir lá na casa legislativa, lá, na Câmara Municipal, e falar uma coisa dessa aí. Ele está achando que é quem? Se respeitando o vereador sujeito aí. Acho que ele, como assessor do prefeito lá, eu não sei o que ele é, se é da agricultura, se é do chefe de gabinete, ele deveria dar uma olhada na cidade, dá uma pouca vergonha, hein? Agora começaram a limpar a cidade, tirar a sujeira da cidade. É pouca vergonha. Está lá o campo, lá, 2 anos e meio parado lá. Está em mais de 1,5 milhão de recursos lá, está parado. Aqui a hidroterapia, que era de 2023, emenda impositiva nova de 2022 para ser cumprida em 2023. Começaram a mexer agora esse tempo agora normalmente. Aí fica com gracinha ainda, achando que tem algum moleque, tem uma. Aqui é brincadeira, não tem ninguém dando brincadeira aqui. Ele está coisa séria. Se a gente pega uma resposta para o requerimento de informação lá, é coisa séria isso aqui, não é brincadeira. Ele tem que respeitar e responder rapidinho, certo? E a resposta também é bem plausível. Agora manda uma resposta aí que é falando de estrada aí, as coisas que. A estrada, a gente vai andar na estrada por aí. Agora deram limpado, mas tá uma vergonha. Mato dessa altura aqui, ó. Eles limpam a estrada que eles querem. As outras deixam tudo abandonada. Ele tem que tomar um pouquinho de vergonha na cara e fazer as coisas certas, em vez de ficar com brincadeirinha aí. Falando na Câmara lá que tem que comprar enxada para vereador carpir terreno, em vez de ficar fazendo. Isso é obrigação nossa. Requerimento de informação, ofício, indicação, obrigação do vereador. O que ele disse, senhor presidente? Com a palavra, vereador Adolfo Palestrides. Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Com a palavra, vereador Everton Jardim Trindade. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Negri Soares. Presidente, vereadores, vereadora, advogado, Emir, funcionários, população aqui presente. Presidente, só para deixar aqui uma informação aqui, um pedido meu aqui, foi pedido, na época que a gente fizesse esse requerimento aqui, é só para a gente deixar acertado, e quando for fazer o requerimento, manda para a gente, tá? Porque eu sou da forma que a Jaqueline pensa. Requerimento nessa casa aqui, o vereador não tem que votar contra não, porque é o documento que o vereador tem para fiscalizar, para saber do que está acontecendo, do que está se passando, né? E eu acho importante essas respostas desse requerimento, inclusive protege o prefeito de uma possível uma penalidade administrativa, né? Como disse o presidente, não custa responder. Agora, eu vi a resposta de um requerimento meu aqui, dizendo que os servidores estão já enquadrados aí como condutores de ambulância. Eu fiz um pedido aqui, né? Praticamente falou que está tudo certo, estão enquadrados e estão recebendo insalubridade. Praticamente é essa a resposta que está ali. Eu fiz aqui um pedido, se já realizou o enquadramento funcional dos motoristas, né, que atuam nas ambulâncias como condutores de ambulância, né? Em caso de sim, qual é a forma de enquadramento? Eu não lembro dessa casa ter votado algum enquadramento ou de ter tido algum decreto municipal regulamentando essa profissão. Se está enquadrado, deveria ter um documento onde está o enquadramento desses servidores. Eu não vi nada disso, né? E se tivesse, então que tivesse mandado para cá, que foi esse o pedido do requerimento, né? Como
motores de ambulância. Em caso positivo, aí vem qual a forma de enquadramento adotada, lei, decreto ou portaria, ou ato normativo, que é isso que eu queria saber. E até agora está enquadrado em ponto final, foi a resposta que eu tive, não vi nada disso, né? Se houve alteração da nomenclatura de cargo, atribuição ou remuneração, e para isso a gente saber se eles foram realmente, né, enquadrados, se houve alguma diferença pecuniária para eles, ou algo nesse sentido, né? Não, só a insalubridade que aliás, obrigatoriamente tem que ser pago a eles, né? Quantos servidores foram beneficiados com tal medida? Também não veio aqui. E se o município exige dos servidores curso de condutor de veículo, isso que estavam tudo com curso lá, tomara que esteja então, né? Capacitação de primeiro socorro, treinamentos periódicos, né? E se há previsão geral de revisão de plano de cargos e salários, reconhecimento de forma desses profissionais como os integrantes da área de saúde no âmbito municipal. Assim, são vários questionamentos que eu fiz e simplesmente a resposta foi: estão enquadrados? Só a palavra, né? Pois não. Então, eles responderam o requerimento, só para falar que responderam, era só uma respostinha lá, só para falar que responderam. Muito obrigado. Então, como eu volto a dizer, então, a gente faz o questionamento para quê? Porque a gente está brigando por esses servidores. As datações quadradas estão lá, então assim, se tivesse respondido, a melhor a mensagem seria: não tivemos, não enquadramos ainda, estamos analisando, estamos discutindo, vamos aguardar para melhor valorização dos servidores. Essa seria a resposta correta. Agora está tudo enquadrado, está tudo perfeito, mas eu não vi resposta nenhuma desses requerimentos, presidente. Muito obrigado, é só para deixar registrado. E aí, no caso dessa assinatura desses requerimentos aqui, que vem na pauta, só avisar, por favor, é o requerimento tal, porque eu falei que ia assinar, né? Mas eu fiquei perdido quanto ao tema do requerimento. Só veio na pauta lá o requerimento tal, dos vereadores tal. Então, só para deixar claro, assim, é aquele requerimento que a gente iria pedir as informações, assim, para a gente ter ciência do que está sendo pedido. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Josiane Rodrigues Oliveira Rezende. Com a palavra, vereadora Jaqueline Misturado Ribas. Com a palavra, vereador Inácio Beatriz. O requerimento número 020/26, de autores vereadores Leocê Pereira Riga, Jaqueline Misturado Ribas, Josiane Rodrigues Oliveira Rezende, Arthur da Universidade, Adolfo Pares Filho, Estônio Gerson Soares, está em votação. Nos termos do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convide o senhor vereador a registrar seu voto no sistema eletrônico. O requerimento número 020 de autores vereadores foi aprovado por 8 votos. Está finalizado a inscrição para a pergunta sobre a sua devida escolha. Determina o secretário que proceda a chamada dos vereadores que queiram fazer uso da palavra sobre a sua devida escolha de acordo com a Constituição. Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Cumprimento, senhor presidente, a mesa diretora, doutor Lepi, população presente e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero deixar aqui aos novos colegas informações que eu estava buscando, estou buscando mais, é referente ao serviço que está sendo executado no município. Vou falar aqui da quadra, que já está, a quadra aqui do bairro Maria José de Castro, que já foi dada a ordem de serviços, que já está ok. Também fala aqui do recado, que a primeira empresa fracassou e foi chamada a segunda para poder essa obra venha a ser feita. Inclusive, como foi comentado aqui nessa casa, feito este recado nas ruas Maria Lei Martins, são dois trechos, 2 pedaços de ruas, prolongamento da Avenida Barão, sentido Banco da Terra, e um trecho de frente à creche.
está em andamento. Fala também que o Rolo do Gás está em andamento. A piscina de fisioterapia está, eu estive conversando com o setor, está a receber dotação. O asfalto novo também que está, nós estamos no aguardo, que está aguardando o Estado. Falo também da UBS, que iniciou hoje já começou a fazer a terraplenagem. E venho falar também a todos os nossos colegas, referente ao convênio celebrado pela Secretaria de Governo de Relações Institucionais, MIT 2026, no valor de 600 mil, que é para a reforma da área de lazer do Centro de Eventos João Lopes de Oliveira, mais precisamente a área da piscina. Já estão fazendo, o engenheiro já está sendo feito isso para pelo dia de serviços. Ó, vereador Elvis Pereira Igor. É só isso que é assim. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas porventura estão assistindo, a população presente, o Rodema está aí. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, o vereador veio aqui, falou das obras que vai começar a dar andamentos. As obras que já deveriam estar em fase final, já terão terminado. Já. Deus abençoe que ele cumpra essas obras, que ele faça essas obras, porque é obra de 3 anos atrás, está parada aí, 3, 4 anos atrás, a obra de 2022, 2023. Então a gente tem que rezar, pedir para ele fazer alguma coisa, porque é vergonhoso. O município que admite a situação que está esse município nosso aqui. Vai ali para o lado de fora ali, aquela entrada ali. Eu já falei aqui na tribuna, já, acho que o ano retrasado, ano passado. O Conselho do Turismo não é só para ficar enfiado na prefeitura, fazendo o que lá? Dá uma volta à cidade, ver a limpeza da cidade, ver o que precisa ser feito na cidade pelo turismo. Aquela entrada da cidade lá dá muito bem para fazer um projeto lá, para arrumar a entrada da cidade, aqui pro lado do santuário. Eu fui lá pro lado de Regente Feijó, ali tem umas imagens lá na beira da rodovia, coisa linda. Pô, será que o pessoal não pensa nisso aí? Será que não tem cabeça para vamos arrumar nosso município, deixar bonito, deixar uma cidade turística? Sei lá, meu. Aí acha ruim quando a gente vem aqui na tribuna e fala a verdade. Fala o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Porque é triste ver isso. Um município que tem como arrecadar recurso para arrumar as coisas da cidade, tem uma equipe do Contur, que foi feita a reestruturação do Conselho do Turismo. Eu estava lendo esse dia o plano de turismo lá. Eu acho que mais de 50 obrigações que é para o Conselho de Turismo fazer, eu não vejo fazer nenhum. Não estou vendo fazer nenhum. Se fizer pelo menos 10%, acho que ia dar um bom andamento na área do turismo aqui. Mas pelo que eu estou vendo aí, está preparado. Até eu ia pegar lá, está comigo lá, ia pegar e levar para a Câmara até para o doutor dar uma olhada. Ver se tem como a gente cobrar alguma coisa do Conselho de Turismo, porque foi aprovado a reestruturação do Conselho e parece que não tem nem Conselho de Turismo aqui. A gente não vê nada que é apresentado, foi feito pelo Conselho de Turismo. Mas o Conselho de Turismo fez aquilo ali. Apresentou um projeto seguinte, a rodoviária, que eu mandei indicação aqui nessa casa para fazer a reforma. Para o Conselho de Turismo, fazer um projeto, manda para o MIT, o MIT aprova, manda o recurso para fazer a reforma da rodoviária. Né? O campo estava bom, era melhor ter feito a reforma da rodoviária, ia custar menos, só estava pronta, aí vamos mexer no campo. Agora colocar um parado 2 anos e meio, a rodoviária está uma vergonha aí, está tudo aí. Então, eu acho que
que as pessoas que trabalham, fazem parte do Conselho de Turismo, têm que prestar mais atenção. Assistir a sessão pelo online, pelo site da Câmara, ver o que eu falei. Eu não critiquei ninguém, eu falei assim que eles tinham que pegar e tomar providência sobre isso aí, ver a situação da cidade, fazer o papel do Conselho do Turismo, tem que ser feito, e colocar o turismo da cidade para andar, porque até agora não estou vendo nada. Falar que foi acessibilidade na cidade, acessibilidade fez que eu vi, não fez nada, está parado, todo parado. Então acho que eles têm que tomar providência disso aí, pegar a reestruturação que foi feita do Conselho de Turismo, ler certinho e ver as obrigações deles. Aí sim, tomar providência. Entendi, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Negri Soares. Presidente, para finalizar o assunto do requerimento das ambulâncias lá, só para deixar claro aqui, a regulamentação daqueles cargos lá, ela dá direito aos servidores a fazer dupla jornada, ser servidor aqui e prestar serviço, desde que haja realmente o tempo de descanso, a receber como 25 anos de serviço, aposentadoria mais cedo, aposentadoria especial. Então essa é a preocupação realmente com o requerimento, porque eu acho que se eles forem fazer um concurso agora para prestar serviço em outros lugares, acho que não vai estar regulamentado não, conforme diz o requerimento aí, só para deixar claro aqui, né? E aposentadoria especial, será que eles estão nesse direito? Então acho que seria basicamente esse o questionamento ao requerimento. Voltando aqui, senhor presidente, queria apresentar aqui, foi lido para vocês, deixar claro aqui, para todos aqui os novos, enfim, mais 2 projetos de lei aqui na minha autoria, né? Projeto que um vai de encontro com a nossa realidade do nosso município aqui, né? Instituiu a política municipal de valorização, foi lido aqui as justificativas, né? Reconhece a finalidade, instituiu a política municipal de valorização cultural e histórica, né? Isso vem de encontro, conforme vem aqui os artigos, que eu li o artigo 5º aqui, né? Ele vem, a execução previstas na lei poderá contar com recursos de dotações orçamentárias, transferências voluntárias, emendas parlamentares, tudo aquilo que a gente busca. E dito aqui assim, que fui eu, o vereador Adolfo, da última vez no Senado, e pedimos lá para o senador uma emenda para Santos pedido. E ele que inclusive falou, vocês têm a lei para estar recebendo algum recurso lá. Aí descemos inclusive aqui na seção aqui embaixo, aqui no turismo, e pedimos um documento para a gente fazer um portal no município. E aí a gente ouviu lá, porque o Estado é laico, se colocar uma imagem de santo expedito, pode haver um constrangimento com pessoas que às vezes não acreditam em santos, essas coisas. Não é para isso, eu acho que aqui em Santo Espírito a gente tem uma interação muito grande com os evangélicos, todos eles participam das festividades, tem o momento deles, os católicos têm o nosso momento, ou qualquer outra religião também, como diz aqui no próprio projeto. Ele é laico, né? Cabe dar direito a todo mundo, mas, por exemplo, o Santo Espírito é Santo Espírito. Nós temos que investir na imagem do Santo Espírito, né? A gente recebe milhares de pessoas aí, do país inteiro, as pessoas vêm para tirar foto. Aí a gente quer ter uma imagem do Santo Espírito, de repente, não vamos instalar porque pode ter um problema, e esse projeto, então, ele dá esse direito, né? Tem um grande empresário aí que quer construir, como o senhor disse aqui, ali perto, ali em Narandiba, na rota ali, né? Tem um monte, um empresário fala assim, eu quero construir. De repente, esse projeto ele já autoriza, deixa claro isso aqui, que ele pode investir no nosso município para receber esse recurso, para dar mais turismo no nosso município, que é o que é turismo, né? O segundo projeto, senhor presidente, é mais um projeto aqui também, né, para ajudar aqui no meu braço essa causa animal, né? Mais um projeto. Várias cidades já estão adotando esse pet comunitário, são casas que pessoas que também adotam a causa animal, o próprio deputado, pessoas da comunidade, ou empresários, né? Eles doam essas casas, né? E dá abrigo para esses animais. A gente precisa cuidar dos animais, como disse aqui, está tendo um problema, né? Nós tivemos a castração aqui, mas o grande problema maior que a castração dos animais de rua não aconteceu. Está lá a emenda, está a verba disponível, está a lei, e não aconteceu.
teve a castração, parabéns, vai diminuir, ajuda. Mas e a castração dos animais de rua? Esses são os problemas. Continua abandonado. O senhor viu, eu tive um vídeo aqui, a mamãe está gravando lá, todo mundo está se ajudando, cria 7, cria 10, agora lá no Maria lá em cima, lá no Guarino Rouperi, lá parece que criou mais um animal lá, com mais 6 filhotes. Então assim, 6 aqui, 10 ali, daqui a pouco a gente vai parar onde? Se não tiver um programa sério, para cuidar dos animais, é questão de saúde pública. Então esse projeto ele vem de acordo com isso também, para ajudar mais um incentivo, mais um cuidado dos animais. Obrigado, senhor presidente. Peço a todos aí que dê um parecer favorável e que a gente possa aprovar esse projeto em benefício da nossa população. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Adolfo Paris Pires. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, internautas, funcionários da casa, muito boa noite a todos. Senhor presidente, venho falar hoje nessa tribuna sobre alguns assuntos, inclusive os requerimentos que estão sendo respondidos pelo Executivo. Requerimento que essa Câmara pediu informação, já tem requerimento com mais de um ano aí, não sei, eu acho que tem 15 requerimentos que ele não respondeu, né? E requerimento não respondido, se a Câmara abre uma CPI da cassação, e o próprio regimento fala isso, né? Não sei, tem a quadra, né, que não foi executada em emenda positivo, né? Então o prefeito está contando com a sorte em muitos aspectos, né? De não estar concretizando muito trabalho, né, dessa Câmara, das legislações passadas, dessa legislação, né? Eu vejo um problema aqui, senhor presidente, que logo acho que a gente vai ter que fechar a Câmara Municipal, né? Porque o prefeito não quer responder requerimento, está respondendo na marra, porque eu acho que pressionaram ele, que vai abrir CPI, não sei, eu acho que ele está com medo. O chefe de gabinete, que é um cara que tem que ser um articulador político, tem que unir a Câmara e o Executivo, ele chega hoje lá dentro da Câmara e fala para os funcionários da Câmara que tem que arrumar uma enxada para cada vereador, que o vereador tem que carpir lote, e não tem que ficar enviando requerimento do Executivo, não. Eu acho que isso é um tapa na cara para os novos vereadores. Não é só os vereadores da oposição, mas da situação também. Eu acho que a administração está faltando com respeito, né? Eu encaminhei uma emenda impositiva para fazer a iluminação do Banco da Terra. E o prefeito emitiu um parecer técnico que não pode ser cumprido, porque ele elevou de 27 mil o custo da obra, ele elevou para 93 mil reais. Só aquela placa, tem aquela placa lá, governo de Santo Expedito, início da obra, prazo paterno, ele falou que só a placa ia custar R$6.500. Aí eu fui conversar com o engenheiro e falei, mas é um absurdo isso daqui. E uma simples conversa, o projeto de 93 mil caiu para 43 mil, a placa de 6.500 caiu para R$900. Então você vê uma má vontade de querer executar as emendas que os vereadores estão conseguindo, né? Agora, à tarde eu contestei, né? O ofício que ele enviou de viabilidade técnica, e ele me enviou agora à tarde aqui o chefe de gabinete um ofício dizendo que vai protocolar amanhã na Câmara, que vai cumprir a emenda, né? Que vai fazer lá a iluminação do Banco da Terra. Espero que faça assim, né? Espero que faça. E se fazer e voltar atrás da posição, eu vou bater palma. Como que eu fiz um vídeo explicando a situação, eu faço outro vídeo agradecendo o senhor prefeito por ter voltado atrás, ter revisto o erro que ele estava cometendo, né? Porque isso não é para benefício meu, é para benefício da população. Senhor presidente, fica dito, só fica esse alerta aqui. É bom que a população saiba do que está acontecendo
na Câmara e na administração atual. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Presidente, meu boa noite, vereadores, vereadoras, população de presente, servidores da Câmara Municipal, nosso advogado doutor Emir, a todos que estão nos assistindo online, meu boa noite a todos. Quero falar alguns assuntos aqui, presidente. O primeiro, que eu sempre costumo verificar o diário oficial, diariamente, E na data de ontem foi publicado uma assessoria para a saúde, no valor de 54 mil reais. Mais uma assessoria, mais um dinheiro aí que não tem relevância, mais uma despesa que não tem relevância nenhuma, mais uma despesa que não vai mudar em nada a vida da nossa população. Aí não tem dinheiro para investir em centrinho, não tem dinheiro para fazer isso, tem dinheiro para fazer aquilo, mas tem dinheiro de sobra para pagar assessoria. E essa assessoria é uma contratação de empresa especializada para prestação continuada. Prestação continuada é o quê? Durante o ano todo, o ano que vem e assim vai. De serviços técnicos especializados de consultoria, assessoria operacional, suporte técnico sistêmico, implantação de painéis gerenciais, buzzers, intelligence, fala até o inglês aqui do Trump, governança de dados em ambientes, computacional seguro, capacitação constante de servidores, monitoramento de indicadores estratégicos de gestão municipal de saúde, com foco na qualificação e informação de saúde, otimização dos processos administrativos essenciais, fortalecimento do financiamento do SUS, do município transpedido. A empresa que eu puxei lá, essa empresa Michel Christian Buffel da Silva, do município de Franca. Possivelmente isso vai ser uma assessoria online, um valor de 54 mil reais. Então a gente vê que tem dinheiro, a prefeitura está jogando dinheiro no lixo, é uma assessoria que é irrelevante. Podia, Tony, fazer seu projeto de zoonose desse valor, uma assessoria, podia fazer castração na cidade toda. Enfim, fora as outras assessorias, que eu acho que a gente tem que verificar também, porque está tendo desperdício de dinheiro público, e uma do nosso trabalho como vereador é verificar onde está sendo gasto. Então, acho que vou fazer um requerimento também para levantar todas as assessorias, que eu vejo que é muito departamento aí que está com assessoria, a gente nem sabe se isso aí está sendo feito, se esse serviço aí está sendo executado. O segundo ponto é a lei municipal do meu amigo Tony, que eu fiz o requerimento. Resumindo aquela resposta do executivo ali, ele não está cumprindo a lei, ele não especifica em edital tal observância do seu projeto que virou lei. Ele não está dando esse incentivo no comércio local, ele está atendendo a legislação federal. A resposta dele basicamente foi essa. Mais uma lei que ele não está cumprindo. Aí outro assunto que eu ia falar é a questão também da inviabilidade que ele mandou da emenda impositiva. Que até o vereador hoje fez outra indicação, da praça lá, que a gente sabe da praça, do centro comunitário. A gente vê as condições que estão precárias ali, e minha emenda impositiva foi justamente a academia ao ar livre lá naquela praça. Inclusive eu já mandei os documentos que ele pediu, já está tudo lá. Se ele não quiser fazer, aí vai ser mais uma situação aí, porque ele não está me atingindo os moradores do bairro, inclusive o vereador que mora lá no bairro. Outra situação também é a resposta do requerimento ali daquela denúncia da estrada do Piau. Ele cita lá que falta escrúpulos na denúncia, mas a promotoria de justiça abriu inquérito civil para apurar a situação. O que o promotor diz lá? Uso de caminhões para carregadeira e máquina patrol com fornecimento de terra e pedra preta, execução de serviço em acesso privado, sem comprovação de interesse público ou formalização administrativa, prova oral convergente, os servidores que foram lá no Ministério Público e confirmaram a situação da estrada do Piau. Inércia da administração pública, não respondeu ao Ministério Público. Indício de desvio de finalidade, violação dos princípios da administração pública e dano ao erário.
Outra situação, os depoimentos colhidos indicam que os materiais utilizados de terra e brita eram provenientes de estruturas pertencentes à própria municipalidade, bem como os serviços foram executados em acesso de propriedade privada. Não é carregador, não é nada. Inclusive, vou terminar aqui, sem caracterização de estrada pública ou via vicinal. Circunstância expressamente reconhecida por servidor ouvido. E no mundo das respostas dele sobre esse requerimento, ele fala que, inclusive, propriedade de vereador foi feito também. Inclusive, postou uma foto lá da estrada da rua onde eu moro. Mas ele não fez lá na minha casa, do portão para dentro, não. Ele fez na estrada. E em outras situações também, que é o que você tem que fazer. Você tem que fazer obra, tem que melhorar a estrada rural pública. Não é mexer. Agora, vê se ele fez lá no meu portão para dentro. Vê se ele fez no portão lá do seu sítio, para dentro lá do sítio. Então, isso foi bem claro aqui o objetivo. Todos os indícios aqui, vai ser mais um processo que ele vai responder. Então, a gente percebe aqui, mais um instante, presidente. A gente percebe aqui as respostas dos requerimentos, respostas sem nexo, respostas que não têm fundamento. Perguntei da estrada do Piau se foi feito o serviço lá, pedi comprovação dos comprovantes, pedi qual servidores que foi, não respondeu. É uma resposta genérica, né? Mas sem escrúpulos, né? Sem escrúpulos. Eu quero ver se ele vai falar para o promotor, se o promotor não tem escrúpulos. Mas quem não tem escrúpulos, presidente, é um prefeito, né, que inclusive está cassado, né? Está respondendo aí vários processos, foi cassado no juiz de primeira instância, vai continuar cassado também no TRE. Então acho que ele está com a cabeça quente, acho que ele precisa fechar um pouquinho a cabeça e fazer aqui, responder os requerimentos, fazer as emendas impositivas, senão vai ser mais processo que ele vai ter que responder. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Jaqueline Estuário Rivas. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora aqui presente, população que está nos assistindo, internautas. Eu venho aqui hoje nessa tribuna, presidente, não para defender o papel de um vereador, mas para defender o respeito à democracia e ao povo que nos colocou aqui, né? Ouvi com tristeza a sua fala sobre o chefe de gabinete, dizendo que o vereador tem que comprar uma enxada, né? Ao invés de mandar requerimento para o executivo. Uma fala infeliz, desrespeitosa. Sim. Eu não sei se é chefe de gabinete ou é coordenador da agricultura, acho que é do jeito. Isso, bem lembrado, né? Acho que ele está exercendo uma função e recebendo por outra. Tem que ver Isso. isso aí. É isso Tem que mesmo. averiguar sobre isso aí. Então ele fez uma fala infeliz, desrespeitosa e perigosa também. Porque na fala dele, ele está desmerecendo os trabalhadores que usam a enxada. Muitos trabalhadores no nosso município, inclusive, que usam a enxada como instrumento do seu trabalho, que leva o sustento para a sua família, né? Além de desmerecer o trabalho do vereador, desmerecer não, eu acho que ele desconhece o trabalho do vereador, que é de fiscalizar, de fazer requerimentos e cobrar do prefeito, né? Cobrar respostas que a gente não tem, infelizmente. Quando vem a resposta, vem essa vergonha que manda pra gente. Isso aí é uma vergonha. Um papel de chefe de gabinete, eu acho que ele tem que se atualizar um pouquinho e saber o papel do vereador. Não ficar falando palhaçada para funcionários que não tem nada a ver, falar que o vereador tem que comprar enxada, ao invés de ficar enchendo o saco do executivo, que não faz o trabalho direito, né? Ele não só não demonstra desconhecimento, ele demonstra desprezo, né? É obrigação, sim, do vereador. Ele é o dever constitucional, é a transparência, é o dever público, é honrar os votos que colocou a gente aqui para isso.
anos, né? E ouvir isso de um chefe de gabinete ou de um diretor de casa da agricultura, que sei lá o que ele é triste e vergonhoso para toda a população de Santo Expedito, né? Tenho dito, senhor presidente, em nome dos vereadores. Quero comunicar aos senhores vereadores que consta da pauta da ordem do dia as seguintes preposições para discussão e votação. Projeto de lei número 003/2006, de autoria do vereador Adolfo Paristrix, que institui em Santo Expedito a Lei FELCA, que estabelece medidas de prevenção, de enfrentamento e conscientização relativas aos crimes de pedofilia e sexualização infantil e de outras providências. Determina o secretário a leitura dos pareceres das comissões. Passou pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tony Jefferson Nigris Soares, presidente relator, favorável. Josiane Rodrigues Oliveira Rezende, vice-presidente, favorável. Oscar Lopes Cerqueira Filho, secretário, favorável. Passou pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O Everton de Almeida Trindade, secretário relator, favorável. Adolfo Paristrix, presidente, favorável. Jaqueline Estuardo Ribas, vice-presidente, favorável. Passou pela Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. O Everton de Almeida Trindade, presidente relator, favorável. Adolfo Paristrix, vice-presidente, favorável. Tony Jefferson Nigris Soares, secretário, favorável. Determinar o secretário a chamada dos senhores vereadores para a discussão do projeto de lei número 003/2006, de autoria do vereador Adolfo Paristrix. Com a palavra, vereador Elvis Pereira. Com a palavra, vereador Adolfo Paristrix. Senhor presidente, caros colegas vereadores, hoje nesse momento eu subo nessa tribuna para pedir o apoio dos nobres sobre esse projeto, né? Trabalhei no município 4 anos como conselheiro tutelar e nunca tinha visto falar nada, nunca tinha escutado no nosso município sobre alguém que tinha passado por isso, sobre a questão do abuso sexual infantil. E quando estava como conselheiro, era um dos casos mais elevados dentro do nosso município, né? Teve até pessoas que foram presas, foram julgadas através, né, do nosso trabalho na época. E tem até trabalho da época que está saindo julgamentos hoje, no atual período, que tem pessoas sendo detidas através disso, né? E recentemente nós vimos nas mídias sociais, né, o trabalho a exposição que o FELCA fez nas mídias sociais sobre a exploração infantil, principalmente através de conteúdos, através de rede social, né? Então, o nosso município, em consonância aí com o Maio Laranja, né, que é contra a pedofilia ou abuso sexual infantil, eu sugeri essa lei para essa casa, porque o nosso município tem que trabalhar essa conscientização dentro das escolas, dentro dos projetos sociais, com as famílias, para poder identificar, né, esses criminosos e também conscientizar até onde vai o limite, né? Então, por isso que eu peço o apoio dos nobres, porque é um tema que a gente tem que começar a discutir aqui na nossa cidade, dentro de casa, porque nós vimos aí a repercussão nacional que esse tema está trazendo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador José Freire dos Santos. Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Com a palavra, vereador Oscar Lopes Cerqueira Filho. Com a palavra, vereador Tony Jefferson Nigris Soares. Com a palavra, vereadora Josiane Rodrigues de Oliveira Rezende. Com a palavra, vereadora Jaqueline Esturaro Ribas. E com a palavra, vereador Renato Beatriz. O projeto de
lei número 003/2006, de autoria do vereador Adolfo Aristides, está em votação. No certo do artigo 251, parágrafo 1º do regimento interno, convido o senhor vereador a registrar seu voto no sistema eletrônico. O projeto de lei número 003, de autoria do vereador Adolfo Aristides, foi aprovado por 8 votos. Quero pedir ao nobre, aos funcionários da população presente, façam um minuto de silêncio pelo falecimento do primo da vereadora, acho que apareceu também nas cartas. Foi enterrado ontem, né? E ele pela fotinha, mas os pais eram daqui. Ele é parente do finado Luiz, o primo do Davi também, né? Filho do menino César também, seu Necão falecido também. Ah, seu Necão também, pai do Claudão. Explicação pessoal. Está autorizada a inscrição para registro na tribuna sobre de assunto de explicação pessoal. Dessa forma, é concedido 5 minutos para o interessado faça o registro na tribuna. Está finalizado o registro da tribuna. Determina o secretário que proceda a chamar os seus vereadores e queira fazer da palavra nessa fase de explicação pessoal, de acordo com a inscrição. A palavra é do Antônio Jefferson de Cristóvão. Presidente, vereadores, parabenizar primeiramente aqui o vereador Adolfo por mais um projeto, né? Projeto que vai ajudar o município. Dizer que esperava mais um projeto do vereador Adolfo, do vereador José Freire, do calçamento, mas que retirado, mas vamos colocar esse projeto de volta na pauta, isso vai ajudar o município, né? Parece que retirou porque de repente não ia ter dotação, mas eu disse que eu sempre falo aqui, os projetos vão ficar. Amanhã ou depois entra um administrador que consiga uma dotação, que faça. Então o projeto vai ficar, as leis vão ficar aqui, para que o próximo consiga colocar em prática essas adequações, esses projetos que a gente tanto busca e faz para a melhoria do município. Presidente, vou dizer aqui uma cena triste que aconteceu comigo uns 15, 20 dias atrás. Estava eu na minha casa, recebi uma ligação do morador de São Expedito, munícipe. Ele me relatou, ela me relatou, disse que foi fazer uma operação e tal, e precisava de um colírio no posto. E chegando no colírio não tinha essa medicação. Encaminharam ela para um outro setor, lá com o colírio custa caro, e ela não tem as rendas para poder comprar essa medicação. E chegou lá, ela ligou, não conseguiu, chegou para mim e falou assim: ó, vereador, eu fui lá atrás do colírio lá e falaram assim, não tem esse remédio por causa de uma lei sua e do Adolfo, que aprovou lá no plenário, que por isso não tem essa medicação. Eu achei aquilo muito chato. Assim, não gosta do vereador, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, do que o vereador faz, deixa de fazer, do lado. A gente vai agradar alguns e vai desagradar outras pessoas. Mas mentira, não é muito chato isso aí, né? Falar da honra da pessoa. Ninguém está aqui para mentir. Tem todo o direito de não gostar da pessoa. Todo mundo tem o direito de não gostar daquela pessoa. Mas mentir,
aí já é uma difamação. Né? E eu liguei para o Adolfo e falei, Adolfo, eu estou indo no posto resolver um problema, porque falaram assim para mim, e a pessoa confirmou e falou, se precisasse até ser testemunha de alguma coisa que eu quisesse levar para frente, poderia levar. Eu falei, não, vou tentar resolver isso aí, no diálogo, assim, mas parar com isso, né? Vai chegar mais pessoas lá, vai falar, não tem remédio, a culpa é do vereador, lá, dos vereadores aqui, que aprovaram alguma lei que a gente não sabe aqui, que está proibido de pagar remédio, entregar remédio. Mas enfim, fui lá, a pessoa não estava. Os demais servidores que estavam lá, vem aqui, porque o vereador ali eles gostam de pedir, né? Pediram informação daquela lei que todos nós aprovamos aqui, que agora a lei que o Tony foi contra, que o Tony colocou emenda, mas todos aqui foram 8 votos favoráveis, porque viu que a lei ela era necessária para adequar, para fazer jus aos servidores municipais, né? Para garantir a emenda exatamente, foram 8 votos, acho que se o senhor tivesse votado, votaria a favor, porque era uma coisa constitucional, né, doutor Ribeiro? Uma coisa que garantia aquilo que já é direito. Uma grávida de receber, alguém em acidente de trabalho receber, alguém, né, vereadora Jaqueline, como servidora pública, que tira uma licença. E esse direito foi negado desses funcionários. E nós fizemos a lei. Por fim, tivemos lá, a pessoa chegou lá, vem conversar, explica, sentou o vereador Adolfo. Aí apareceu o capitão do mato lá, chegou na porta, parou lá e ficou com a cara fechada com todo mundo lá. Eu sentia o pavor dos servidores. Tinha uma sala, eles estavam reclamando que estavam uns 10, 12 dentro de uma sala com ar-condicionado ruim. Estavam, inclusive, comprou a gente do ar-condicionado para arrumar. Né? Depois começou a bater boca com o vereador, que sabe como é que demora para fazer uma licitação. Vim aqui, já está licitado. Será que ele não sabe que está licitado lá? Está licitado. Assim, não é porque não quer fazer, entendeu? Mas, enfim, é uma pessoa, uma déspota desparecida, né? E estamos pedindo nessa mediocridade aqui dessa administração. Uma pessoa que não tem capacidade, já começou a debater, falar arbitrariamente, grosseira, entendeu? E nós estamos aqui lá para resolver. Acabou que eu e o vereador Adolfo saímos de lá. Falou assim, ó, não dá para conversar porque não tem diálogo aqui. A lei da verdade, a déspota é assim, funciona dessa forma, a pessoa déspota é desse jeito. Então é triste o que eu passei essa semana, há uns 15 dias atrás com o vereador, né? Mas eu digo aqui, colocar o projeto de castração, que é da pasta dela, não faz, né? Por que não coloca em prática isso aí? E outra coisa, ouvir dos servidores lá, presidente, que esse dinheiro, como a gente mexeu no orçamento, não vai mais para o servidor. Eles que têm direito, eles que trabalham, eles que conseguem os índices, esse dinheiro tem que ir para eles fazem direito isso aí. Mas, acho que para fazer birra, não, mexeram, não vou ter, a gente vai ter que comprar cadeira, vamos mexer com esse dinheiro aqui, a gente vai colocar onde estiver precisando, né? Material é dinheiro do servidor, então o honra do servidor. E outra coisa, acho que o prefeito é responsável por ter cobrança, porque a lei veio dele, o projeto veio dele. Ele que cobre da diretoria de saúde, que esse dinheiro seja pago para quem é de direito, que é do servidor. E se quiser sair, não vai deixar falta pressão substituir, não. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador, eu sei que ele ainda. Essa é esquece. Senhor presidente, senhor vereador, posso funcionar na casa, desculpa que não falei você. O doutor Emir, o Xanã que chegou agora aí, né? O pessoal foi embora. Então, vereador, quero parabenizar o novo vereador Adolfo pelo projeto aprovado aqui. Um bom projeto, vereador. Hoje em dia, com essas redes sociais aí, a coisa que a gente mais se vê é coisa ruim, né? Principalmente para criança. É sexualidade, é muita coisa de errado. As redes sociais fazem na cabeça de uma criança logo de nova, uma coisa que se tira para o proveito. Quero parabenizar o vereador também, pelo vereador Tony, pelos projetos apresentados aí. Tenho certeza que vai passar. E é assim, vereador. Tem uma época que eu fui lá no posto de saúde também, falar sobre a dengue. Ficava vergonhoso na nossa cidade, todo bairro tinha foco de dengue. Eu sentei com a coordenadora da saúde lá e falei para ela, acho que o executivo teria que capacitar as 8 pessoas, funcionários, para passar
passar o veneno, para fazer a limpeza, para dar um jeito desse foco de dengue que estava todo lado. Está na Coab lá, está na Coab embaixo, está no centro da cidade, está no formigueiro, está no Mangue Seco. E conversando com ela, normal. Normal. Não fui grosseiro com ela, respeitei ela. Conversando normal com ela, não, tudo bem, não sei o quê. Eu saí de lá. Até na hora que eu estava saindo, o prefeito estava entrando. Entrou na sala, nem cumprimentou. Aí eu saí. Quando foi no outro dia, falaram para mim que ela foi lá a pessoa que falou, o funcionário que falou, pediu para não comentar, com medo da repressão. Que daí você falou, você nobre falou, falou que os funcionários têm medo. Né? Acho que é a força maior dos funcionários. Se não está todos os funcionários lá, foi a força maior dos funcionários. Aí a funcionária pediu para não comentar. Falou assim que ela foi lá nas agências de saúde e falou que eu tinha falado que ia chamar a agente de saúde de fora, porque as agências de saúde daqui não davam conta não estavam dando conta da dengue. O que tem a ver a agente de saúde com dengue? Eu falei, tem que capacitar pessoas para fazer esse trabalho. Esse combate à dengue. Está vendo? O nosso município está lotado de dengue do lado. Aí ela foi lá e inventou essa conversa aí. Isso aí com o caráter dela. Eu acredito que ela veio aqui, deu uma resposta aí que tinha nada a ver, e distratou a Câmara Municipal, distratou o Legislativo. Não foi só um vereador, não. Distratou o Legislativo inteiro. Igual o chefe de gabinete fez lá, o chefe de gabinete, sabe o que é? Falou assim que tem que comprar enxada dos vereadores. Os vereadores têm que, não pode fazer requerimento, não pode fazer ofício cobrando nada do prefeito. Ele direcionou isso para nós que cobramos do prefeito. Né? Porque acho que os outros fazem o que o prefeito quer. Mas é todos que está incluído essa fala dele. Porque esse é dever, cobrar do prefeito, a prefeitura do município, cobrar as coisas para o município, para a população e de todo vereador. O vereador não pode ficar calado, vendo coisa errada, aceitando coisas erradas. Que nem a vergonha que está aquela entrada da cidade lá, aquela monte de árvore lá que mata para todo lado. Vem de fora aí, vai estar entrando no sítio. Aí chega lá, está pintado lá no letreiro. Por que deve pintar o letreiro se o resto da cidade está toda desorganizada? Não adianta nada. Então, acho que nós, vereadores, temos o dever de cobrar a melhoria para o nosso município. Não é ficar aceitando o que o prefeito faz, não. O orçamento do município falou, você falou, o vereador falou aqui que não tem recurso, não tem para comprar o logístico. Não tem, né? Da Provon foi 44, tinha 2 milhões da UBS, 42 milhões a previsão de receita, mas até agora, só um minutinho, senhor presidente, até agora, esse ano quase na metade do ano, a receita do município foi só 9 milhões. Eu falei, tem que prestar atenção nessa aprovação desse orçamento aí. 9 milhões para 42 milhões. Mas quanto tem que vir ainda? Será que é bem esse recurso aí? Não. Então, todo vereador tem que fazer o papel dele. Não é escutar e ficar calado e aceitar calado, não. Tentar vir defender o prefeito aqui na tribuna, falar que está fazendo o quê? Está na cara que não está fazendo nada. 6 anos de mandato, fez o quê? O Nobre veio aqui e falou aqui no final do ano passado. Estou procurando o que o prefeito fez em 1 ano de mandato, não estou achando nada. Mas no final não fez em 4 anos, não fez nada para fazer 1 ano. Agora ele quer fazer tudo de uma vez, abraçou um monte de requerimento, vamos responder tudo. Respondeu não. Fez uma palhaçada aí, né? Achando que está respondendo alguma coisa, está enganando alguém, está achando que está brincando com a gente. Aí ele vai o chefe do ambiente fala gracinha na câmara lá.
Acho que ele tem que ter mais respeito. Acho não, ele tem que ter mais respeito. Ele tem que respeitar os vereadores, tem que respeitar o legislativo. E já vamos tomar uma providência para fazer isso aí. Ele tem que ter respeito pelo legislativo. Não é lá na Câmara, lá desafia nós lá. Viu, doutor? Então vamos estudar sobre isso aí. Tá? Entendi, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador Adolfo Palestrides. Senhor presidente, nobres colegas, primeiramente eu venho agradecer aos pares aqui pela aprovação do projeto, né? Mais uma vez não é um projeto que beneficia o vereador, mas sim a nossa juventude, as nossas crianças, os adolescentes. Espero que o executivo tenha sensibilidade, né, e coloque em prática esse projeto. Gostaria também, senhor presidente, de fazer uma indicação verbal aqui nessa tribuna. Eu andei hoje pelo município de Santo Expedito e o bairro Maria Resende, o Senegal, o último bairro lá embaixo. Então, uma vergonha aqui na visão pública. Eu passei, tem 15 dias, e eu passei hoje novamente, e o mesmo sofá que está lá está no mesmo local, a mesma galhada está no mesmo local, o mesmo entulho está no mesmo local, a grama ali, que é uma calçada ecológica, né? Está muito. Eu acho que o chefe de gabinete pediu para a gente pegar uma enxada, né? Acho que a gente vai distribuir uma enxada para ele ajudar a capinar ali, porque o negócio está feio mesmo. Eu acho que os vereadores vão precisar colocar, pegar a mão, pegar uma enxada e ajudar a fazer a capinação aí, porque, né? Até eu faço um convite para o chefe de gabinete, se querer mais uma enxada, a gente fornece para você também. Não tem problema nenhum, né? Então, a pedido dos moradores lá, fica essa indicação verbal. O vereador Tony tocou num ponto, né? Era para a gente ter comentado na sessão passada, mas como é uma sessão até solene, vou falar assim, né? Porque tinham homenageados aqui, a gente não quis trazer esse assunto. Mas esse assunto tem que ser dito nessa tribuna, né? Porque o vereador ainda tem essa prerrogativa de falar, de mostrar o que é errado. O vereador sendo, vou dizer, coagido ao entrar no OBS, né? O vereador não pode chegar no OBS. Aliás, eu convido todos os senhores aqui, vereadores, um dia vai um, outro dia vai outro, mas sempre em duplo, hein? Não vai sozinho, não. E conversar com os funcionários. Porque quando a gente pisa lá dentro, parece que a diretora se transforma. Né? Ela começa a andar para lá, andar para cá, o vereador pisa no canto, ela fica agoniada, né? E a gente desceu, a gente foi lá para tratar do assunto, encontrou a servidora lá e a gente foi fazer uma visita para o pessoal e os agentes nos convidaram para tratar de alguns assuntos. Tem 6 meses que estão sem ar-condicionado, é uma vergonha, né? E a diretoria falou para as agentes: explica aí por que está sem ar-condicionado, por mau uso de vocês que quebraram o ar-condicionado, vocês que não sei o que lá, uma forma de coação. Se o vereador está lá e a diretora trata o funcionário dessa forma, imagina o vereador não tanto. Se ela trata o vereador dessa forma, imagina o funcionário. Eu senti o funcionário coagido naquele momento, né? Porque quando ela chegou, os funcionários, você olhava no semblante de cada um ali e via a preocupação, né? Até parava de falar. Então, ela foi muito deselegante. Eu falo até para o senhor prefeito aqui, se ele estiver escutando, se alguém leva essa mensagem para ele: prefeito, certos secretários seus estão acabando mais ainda com a sua administração. Uma pessoa que está na saúde, ela tem que ter sensibilidade, né? Imagina um paciente chega ali, debilitado, né? A família já com um peso psicológico ali, de estar enfrentando alguma comorbidade, e ser tratado com arrogância.
Porque muita gente aí da rua aí, paciente, já veio falar para mim, eu fui conversar lá com a diretora lá, e ela foi arrogante comigo, né? Inclusive, eu acho que é o parente do vereador Renato Triste também foi conversar lá, e a mulher veio com arrogância. Então eu falo assim, tem que ser uma pessoa preparada para lidar com o público, né? E ainda ela teve a coragem de falar na minha cara do vereador Tony que ela ganha uma merda, uma merreca de salário. Eu falei para ela, se você ganha uma merreca de salário aqui, vai embora dos seus pedidos, pede exoneração, não vai fazer falta pra gente, não, vou só colocar caixa de rojão ainda. O dia que ela foi embora, eu vou fazer uma carreata aqui, seus pedidos. E é verdade. Então, senhor presidente, fica dito é um desabafo aqui que eu faço, né? Porque é muito vergonhoso, é um desrespeito com essa casa. Essa casa só vem sendo desrespeitada frequentemente, né? Os vereadores, quando eu digo os vereadores, os novos vereadores vêm sendo desrespeitados. Então, fica dito, senhor presidente, muito obrigado a todos. Muito boa noite também. Com a palavra, vereador Renato Siqueira Tribes. Senhor presidente, novos colegas, população presente, internautas que porventura pode estar nos acompanhando na rede social. Gostaria de falar um pouquinho sobre a emenda, a indicação apresentada aqui nessa casa hoje. Eu tive vários relatos de empresas que estão ganhando a licitação e não estão cumprindo depois, né, com as entregas. A maioria delas são empresas de longe, né, fazem licitações na região inteira, quando ganham em várias cidades, eles fazem as entregas, né? Quando pega 2, 3 cidades, joga o preço lá embaixo para tentar ganhar em várias cidades, mas o problema que a gente tem é que depois acaba não cumprindo com o contrato. Eu acho que a gente regionalizando essa licitação por empresas, fica até mais fácil para estar cobrando elas, para estar buscando explicações, né? Porque às vezes ganha empresa lá do Rio Grande do Sul, né? Se é uma empresa que mais de perto, a gente tem que contar, está até indo na empresa, buscar informações. Eu acho que pode ser que melhore um pouco esse fornecimento. Gostaria de parabenizar o vereador Adolfo pelo projeto que foi aprovado nessa casa hoje. Minha tia é assistente social da cidade há muitos anos e a gente sempre ouve relatos dela dizendo também, né, sobre esse problema. Até acho que o vereador Adolfo trabalhou com certeza trabalhou junto com ela quando ela estava na assistência. Então é um projeto muito importante e tem que ser valorizado, porque as crianças da nossa cidade são o futuro, né? São o futuro da nossa cidade. A base começa aqui embaixo, se a gente não tiver uma base firme e sólida embaixo, não chega lá em cima cidadãos que pensam de caráter, né? Gostaria de parabenizar também o vereador Tony pela apresentação desse projeto, tá? Pode contar com a gente, puder, estaremos aqui para estar ajudando e aprovando, tá bom? O projeto também é muito importante para a nossa cidade. Parabéns para vocês, tá? Com a palavra, vereador Everton de Almeida Trindade. Presidente, mais uma vez estou aqui nessa tribuna. A gente observa aqui, né, que a política do senhor prefeito, a gente vê que é uma política de coação, né, de intimidação. E quem é vítima disso é o servidor público. É uma servidora na saúde, que é a qual servidor, que ela pode ter 20 anos no SUS, vereador, mas ela não sabe nada de respeito, de prerrogativa do vereador, né? Ela não tem 20 anos, ela tem 20 anos de SUS e controle emocional zero, né? Então a gente vê que ela falta um pouco de equilíbrio, né? Então ela tem que respeitar a prerrogativa do vereador, ela tem que respeitar o trabalho do vereador, que é fiscalizar. O vereador dá para encher o saco mesmo de secretário, de prefeito. Imagine se Santos Benedito, se a cidade da região não tivesse vereador. Ia fazer o que quer, né?
E cheguei também aqui numa situação, ô presidente, que eu quero tocar num assunto aqui que foi um decreto que foi baixado pelo Executivo, que foi o aumento das taxas. Taxas de caminhões, taxas de caminhão de terra, máquinas e implementos. Eu até fiz uma postagem nas minhas redes sociais e o prefeito até foi para a rede social também fazer uma justificativa, que ela alegou que tinha uma denúncia de vereador da oposição, inclusive o Ministério Público recomendou que ele aumentasse as taxas, né? E eu até fiz um desafio, vou fazer de novo aqui, eu quero que ele apresente também na justificativa lá, ou faça outra postagem, com essa denúncia do vereador, que foi o motivo de aumento dessas taxas. Caminhão de 30 reais foi para 50 reais, máquinas de 110 reais foi para 150 reais. Né? E é até estranho, porque em Santos Expedito aqui a gente não vê nem máquina na rua, mas quando a gente vê a máquina está na coleta de lixo. Não tem caminhão de terra, não tem maquinário. Eu fiz um recolhimento de uma hora máquina lá para a obra lá em casa. Até hoje ela não foi. Aí foi um funcionário olhar, foi outro. Aí quando a máquina ia, o pedreiro não precisa mais não, já fiz o serviço aqui. Pegou a enxada lá, né? Não a enxada do chefe de gabinete, era do pedreiro. Então a gente vê aqui descaso com a nossa cidade. Vários prédios públicos, em situação difícil. A gente vê a piscina, vê a praça, vê outros lugares aí, não está nada acontecendo na nossa cidade. E aí a gente escuta, né, numa resposta de requerimento que falta escrúpulo, né, pro denunciante, né. Mas isso não é de deixar a gente... É até um elogio, né, presidente, falar que a gente não tem escrúpulo. Mas é isso, parabenizar também os vereadores pelas proposições, pelos projetos, né? É isso aí, projeto que não é para o vereador, não é para fulano, é para ciclano, projeto é para a população. Inclusive, isso aí serve de norte para o prefeito fazer uma política pública eficiente no nosso município. Então tem que sair daqui o projeto, até o vereador está fiscalizando, está ajudando aí a administrar a cidade, mas ele não enxerga isso, né? Ele não enxerga. Inclusive, essa semana eu vou ter que recolher 3 caminhões de terra. E vou esperar, né? Agora era 30, agora é 50, vai ser 150 reais. Mas eu espero que o caminhão chegue. Porque se tem serviço de qualidade, tem máquina, tem caminhão de terra, estava certíssimo de aumentar o custo. Porque realmente é caro, mas o serviço é de qualidade. Não é o caso do Santos Expedito. O serviço péssimo e aumentou as horas lá. O Renato também, a indicação do Renato, né, que é uma indicação boa. Se o prefeito cumprir a lei do Tony, ele vai cumprir essa indicação. É fácil, simples. Mas na resposta do requerimento lá que ele falou, ele está atendendo a lei complementar 123/2006 e a lei federal. Então ele não quer saber de incentivar o nosso comércio local, infelizmente. Então quero deixar aqui meu boa noite aos colegas vereadores, servidores, doutor Emir, meu amigo Xanã, o Dema, aqui presente, e boa noite a todos que estão nos assistindo. Despacho final. Comunica aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada dia 19 de junho de 2006, terça-feira, às 19 horas. Por dada a vereadora da tarde sobre a proteção de Deus, e declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos.